Olá, eu sou Fernanda Schutz, tenho graduação e mestrado na área de economia. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre economia solidária e os territórios. Os conteúdos a serem abordados nessa aula serão: qual a relação da economia solidária com os territórios, espaços e dinâmicas de poder local, tudo que é economia é política, a questão dos arranjos produtivos locais, a questão dos projetos de desenvolvimento regionais e sustentáveis, experiências e conquistas com o desenvolvimento local sustentável. E para começar, a gente entra com o conceito de território. Vocês podem achar que território tem apenas a ver com as limitações geográficas dos nossos municípios, bairros, estados, países, continentes. Mas a gente vai ver aí, a partir das visões de Marcelo Souza e do Milton Santos, que esses espaços geográficos, na verdade, refletem as relações de poder que são estabelecidas pelas relações sociais. O Marcelo Lopes de Souza fala que todo espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder é um território. Do quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o bloco constituído por países membros da OTAN é um território. Ou seja, não é necessariamente as delimitações de pontos ou linhas visíveis ou invisíveis que vão nos dizer o que é um território, mas sim quais são as correlações sociais, culturais, econômicas, políticas que vão dizendo e ditando como a gente vive no dia a dia, quais são as escolhas que a gente faz. O Milton Santos ainda discute como nos territórios locais se estabelecem relações que chama de horizontais e verticais. Para ele, as relações horizontais são as que ocorrem no espaço local, enquanto espaço de vida e de interação cotidiana dos moradores daquele território ou com os espaços vizinhos. Ou seja, a gente está muito mais localizado, a gente pode chamar um bairro de um espaço horizontal, as relações que a gente tem com os nossos vizinhos, com o mercadinho, com o centro da cidade, com os outros bairros. Numa região metropolitana, a gente pode chamar de espaços vizinhos outras cidades que a gente pode conviver, que a gente sai de uma cidade onde mora e trabalha em outra, estuda em outra. E as relações verticais são as que articulam o espaço global, o espaço de intervenção das redes econômicas, culturais e políticas internacionais, vinculando-se ao mercado e à produção mundializadas. Nesse caso, as relações verticalizadas elas estão relacionadas com as estruturas de mercado, com os grandes aglomerados internacionais de produção, com as grandes políticas e acordos internacionais que ditam as formas de produção, os grandes acordos de produção, de cultura, as políticas financeiras, ou seja, um encontro, por exemplo, do G7, do G20, vai estar trabalhando as questões de território ou as relações verticalizadas do território. Ou seja, são relações que vêm de cima para baixo e que essas relações elas têm também uma influência sobre o local vivido, sobre o espaço local. E intervêm ou se correlacionam ou se contradizem com as relações horizontalizadas. Espaços e dinâmicas de poder local. Então, antes da gente passar, eu só quero anotar que território tem a ver com poder. Tem a ver com poder. Nós podemos ter relações horizontalizadas e verticalizadas. Bom, espaços e dinâmicas de poder local. O local não significa necessariamente um espaço físico, determinado e delimitado geograficamente. Como argumenta Tânia Fischer, a questão do poder local diz respeito, sobretudo, ao conjunto de redes sociais que se articulam e sobrepõem, com relações de cooperação ou conflito em torno de interesses, recursos e valores em um espaço cujo contorno é definido pela configuração deste conjunto. Vejam que território e espaço e poder local,
eles têm uma relação de conceito. Ou seja, nem território e nem espaço tem uma relação ou um conceito diretamente ligado ao espaço geográfico. O que está determinando essas dinâmicas são as relações estabelecidas e que sim se refletem e se materializam no espaço geográfico. Assim, nós podemos ter interferências, nós podemos conduzir ou interferir nesses processos horizontais e verticalizados. E aí a grande questão é como que a economia solidária ela pode, a partir das suas diversas organizações, conseguir criar novas relações de poder, novas relações culturais, novas relações de produção que modifiquem o território. Que correlação de forças é possível serem realizadas, identificadas, para que a gente possa modificar as relações no território e também no espaço e poder local. O Luiz Vanderlei observa que a consolidação de um poder local democrático se insere em questões mais amplas no que dizem respeito às relações de poder instituídas no capitalismo. No caso específico do Brasil, é fato notório que os grupos e classes, dirigentes e dominantes, tudo fazem para impedir a constituição de um poder local, com a participação hegemônica dos grupos e classes populares. E mais, que estes últimos participem da gestão pública em igualdade de condições. Aqui o Vanderlei, ele coloca de uma forma, como é que a maioria das pessoas, ou a base popular, os empreendimentos de economia solidária, as redes, cadeias, e nós, né, porque além de participarmos, além de quem participa é associado de um empreendimento, também é consumidor. Como é que a gente pode participar e ter poder? Porque poder é decisão, né? Então, se eu tenho decisão, eu tenho poder. E de que forma que a economia solidária ela pode transformar isso? Primeiro é rompendo com a hegemonia, com essas formas. Luiz Vanderlei observa que a consolidação de um poder local democrático se insere em questões mais amplas, que dizem respeito às relações de poder instituídas no capitalismo. No caso específico do Brasil, é fato notório que os grupos e classes dirigentes dominantes tudo fazem para impedir a constituição de um poder local com a participação hegemônica dos grupos e classes populares. E mais, que estes últimos participem da gestão pública em igualdade e condições. Quando a gente vai estar falando de poder e decisão, a gente vai estar se relacionando com questões econômicas, que dizem o que produzir, como produzir, para quem produzir. Também estamos falando de questões políticas, de decisões que se relacionam com o orçamento público, a gestão pública, quais são os interesses da sociedade, ou seja, para onde eu quero que o recurso público arrecadado seja destinado. Então, saúde, educação, segurança, trabalho, né? Ou seja, como o Estado ele pode colaborar e deve colaborar e atender e assistir os seus cidadãos em termos de saúde, educação, segurança e trabalho, que também está correlacionado com as questões econômicas. Nós ainda temos as questões de cultura, né? Ou seja, quais são os espaços de lazer que nós temos, quais são os shows que nós podemos acessar, como o cinema está distribuído, o teatro, a dança, a música, a arte, como a gente acessa tudo isso? Quem decide? Quem define onde esses locais, essas coisas devem estar à disposição e quanto à disposição de cada um de nós?
Então, quando a gente está falando de poder, a gente está falando de decisões que perpassam isso. E quem tem poder de decidir? Quem está nas instâncias econômicas, políticas, que conseguem fazer a intervenção e então determinar essas relações de poder e o território e os espaços e dinâmicas de poder local. Aqui é uma tentativa da gente se perguntar e olhar para a economia solidária, né? Se o território é delimitado e definido por e a partir das relações de poder. Se o poder local está relacionado com redes sociais, se o poder local está relacionado com redes sociais, relação de cooperação ou conflito em torno de interesses, recursos e valores, e que no território nós temos relações horizontalizadas e verticalizadas, como é que eu dialogo com a economia solidária? Qual é o território da economia solidária? Dos empreendimentos, das cadeias, das redes solidárias, das entidades de apoio, das políticas públicas e dos gestores públicos. Como que tudo isso se correlaciona com os processos de organização da economia solidária? Quando a gente está falando de horizontalidade, a gente poderia perceber que a gente tem intervenção, ou que a gente pode intervir nas nossas relações de consumo local, com grupos de consumidores, feiras de economia solidária, redes de empreendimentos, formação e capacitação, apoio e articulação com entidades de apoio e fomento, e os fóruns municipais, estaduais e até mesmo o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Ou seja, ele vai poder, esses espaços ou essas ações, elas vão poder rediscutir e redefinir as relações de território e, nesse sentido, definir o território. Do ponto de vista vertical, que a gente está falando de mercado, de aglomerados econômicos, de multinacionais, será que as cadeias produtivas solidárias, as redes de empreendimentos de economia solidária, as próprias leis de economia solidária aprovadas ou não, elas não podem, não digo reestabelecer, mas elas não podem intervir nas relações verticalizadas? Até que ponto uma cadeia produtiva ela não pode, de repente, trazer novas formas de produção ou de romper com as relações de produção e consumo já estabelecidas? Né? Aqui a gente está falando um pouquinho dos arranjos produtivos locais e tentando trazer isso um pouco. Como é que a gente poderia identificar um arranjo produtivo local na economia solidária? Se a gente pensa que os arranjos produtivos locais, né, são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais com foco em um conjunto específico de atividades econômicas, que tem relação com empresas que podem ser produtoras de bens e serviços, até fornecedoras de insumos e equipamentos, mas que também têm formas de representação e associação, e incluem diversas outras organizações públicas, privadas, que podem fazer processos de formação, de capacitação para as pessoas, escolas, universidade, pesquisa, desenvolvimento, engenharia, política, promoção e financiamento. Eu tenho tudo isso na economia solidária, mas de que forma que esses arranjos produtivos locais estão? Os arranjos produtivos locais são um conceito bastante vinculado ao sistema do capital, ao olhar um território, um local onde você tem a interação de determinado setor produtivo com a universidade, com entidades de apoio e fomento, com crédito. E como é que a gente poderia pensar que isso fica na economia solidária? Essa é uma tentativa de dizer como seria ou quais seriam as relações, as entidades, os empreendimentos que estariam relacionados. Do ponto de vista produtivo, a gente tem desde o empreendimento, uma unidade produtiva, uma cooperativa, uma microempresa gerida coletivamente, cadeias produtivas solidárias e redes de economia solidária. Aqui, quando eu estou falando de redes, eu também estou falando de redes de consumo, de redes de cooperação entre empreendimentos. O campo das finanças solidárias como um apoio de crédito, né, bastante importante, e de traçar um novo, digamos assim, um novo circuito econômico, né, para processos de financiamento, de apoio financeiro e de apoio econômico.
Aqui a gente pode destacar bancos comunitários e fundos rotativos como grandes elementos ou instrumentos apoiadores também do desenvolvimento local e do apoio ao desenvolvimento no território. Os fóruns de economia solidária municipais, regionais, estaduais e o Fórum Brasileiro, os conselhos de economia solidária também são elementos importantes nessa articulação do que a gente poderia assemelhar a um arranjo produtivo local. As entidades de apoio, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e as universidades, colaborando no processo de desenvolvimento de tecnologia, de apoio à formação e à capacitação. E também, então, as relações com o poder público, seja por meio das leis, por programas e políticas em âmbitos municipais, estaduais e nacional. Talvez a gente não encontre hoje, geograficamente, todos esses elementos numa determinada área, mas nós, por exemplo, eu vou usar o exemplo do bairro Sarandi, onde a gente tem a Univens, a Cooperativa das Mulheres Unidas Venceremos, o Banco Comunitário Justa Troca, e a Cooperativa Univens também faz parte da cadeia solidária do algodão orgânico Justa Trama. Elas estão sediadas na Vila Nossa Senhora Aparecida, dentro do bairro Sarandi, em Porto Alegre. E essas duas instituições, essas duas organizações, elas têm uma influência dentro daquele limite, dentro daquele bairro, dentro daquela... Eles têm um respaldo, elas têm relações de confiança, mulheres que moram na vila, trabalham na cooperativa. E com a cadeia do algodão orgânico, a relação da Univens, ela transborda daquela vila, de Porto Alegre, da região metropolitana para o Brasil todo, junto com outros. Mais à frente a gente vai poder ver isso. Então, é para dizer que necessariamente nós talvez não tenhamos tudo isso, mas em algum bairro ou vila a gente consegue identificar. Então, além do Banco Justa Troca e da Cooperativa Univens, do ponto de vista das universidades e das incubadoras, nós temos a URGS, através do Núcleo de Gestão Alternativa, apoiando junto com outras entidades, a Unisol, que é uma entidade representativa dos empreendimentos de economia solidária e cooperativas. Então, como visto, a PL e economia solidária, é possível haver uma conversa, alguma divergência. Talvez não nos moldes tradicionais, acadêmicos que se espera. Mas se a gente pensa que tem uma relação de empresas, setor de crédito, apoio de crédito, instâncias de organização, de discussão, de uma forma mais estratégica, relação com o poder público, entidades de apoio, como universidades e outras entidades como algumas ONGs, Caritas, Avesol, por exemplo, né, dentre tantas outras, quando a gente cita, a gente pode restringir, mas aqui é para dizer que é possível, talvez não geograficamente, como tradicionalmente se tem um APL pensado, né? Mas pode ser um conceito que a gente pode aproximar e, então, identificar, digamos, esses campos, essas forças. Para ir fechando um pouquinho, alguns exemplos de redes e cadeias, aqui pegando um pouco mais, digamos assim, a parte econômica, o setor econômico, produtivo, que hoje tem muito peso nas nossas relações sociais, né? Há uma construção de desassociar política, economia, relações sociais, cultura, quando, na verdade, essas relações se entrelaçam, elas são somas de um todo, né? Elas têm correlação importante, a cultura ela vai influenciar nas nossas relações econômicas, nas nossas relações políticas e vice-versa. Então, se a gente olhar para a economia solidária, a organização em rede ela é bastante importante, fundamental, eu diria, assim como as cadeias, que é um avanço que a economia solidária teve nos últimos anos, que parecia talvez bastante longínquo, né? E hoje a gente pode dizer assim que na cadeia da Justa Trama, que é a cadeia do algodão orgânico, a cadeia binacional do PET, que
Brasil e Uruguai aí tentando reciclar, produzir PET reciclável para vender para a indústria de plástico, né, uma matéria-prima. A cadeia solidária das frutas nativas produzindo produtos orgânicos, picolé, sorvete. Veja que o quanto isso é importante, o quanto isso dizer assim, então eu posso consumir diferente, então eu posso ter uma cultura diferente, né? As cadeias são importantes porque elas também vão articular os empreendimentos entre si, vão fortalecer. A gente fala da rede Ciclo Reverso, que trabalha com aproveitamento de banner. Então imagina, né? Às vezes tem uma feira, tem aquele monte de banner, aquele monte de coisa, e aquilo tudo pode ir para o lixo, né? Mas hoje a gente não pode mais descartar de qualquer jeito. Mas aquilo que era um resíduo, que era um lixo, ela pode virar matéria-prima das cooperativas de reciclagem, do Ciclo Reverso, por exemplo. Certo? Esses são, então, alguns exemplos de organização do ponto de vista econômico, né, que a gente poderia dizer assim, então existem formas de dizer o que a gente pode produzir, como que a gente pode produzir, para quem a gente quer produzir. Quando a gente fala de rede de cooperativas de reciclagem, eu estou dizendo que eu quero o meu resíduo coletado, né? Quando eu estou dizendo, olhando para uma rede chamada